de uma biblioteca super legal que eu encontrei que chama Remotion. E basicamente o que o Remotion faz é permite a gente criar vídeos e animações usando React. Eu estou aqui na página inicial do Remotion e a gente consegue criar um novo projeto simplesmente usando o comando npm init video. Então eu vou copiar esse comando, vou abrir o meu terminal e vamos digitar npm init video, dá um enter. Beleza, ele está me perguntando como eu gostaria que o meu vídeo fosse chamado, meu projeto, né? Eu vou chamar esse cara aqui de Remotion Video Demo. Daí eu posso colocar um template. Posso colocar um template em branco, um template Hello World, usar o formato do Next, várias outras coisas aqui, o formato do Remix. Se quiser usar Tailwind, se eu quiser usar esse audiograma, que eu posso passar um áudio para ele e ele vai fazer a animação da visualização da onda, né, do áudio. Bem interessante. Eu vou começar aqui com o Hello World. Então, selecionando aqui Hello World, ele vai criar para mim a minha pasta e vai rodar um npm install. Então, só esperar. Beleza, projeto criado. Ele vai me perguntar se eu quero abrir o projeto no VS Code. Então, responder que sim. E aqui eu já estou dentro do meu projeto Remotion, utilizando o template Hello World. Vamos dar uma olhada nos arquivos que eu tenho aqui dentro. A primeira coisa que eu vou ver é esse arquivo index. Isso aqui é bem parecido com o index do React comum. Ele vai falar qual que é o meu componente raiz, né? Ele vai pegar um componente, no React seria o app, e ele vai renderizar esse componente raiz. Então aqui o componente que ele está renderizando é esse Remotion Root. Então entrando dentro desse arquivo, aqui é onde a gente começa a ter as partes que a gente pode manipular. Dentro do Remotion Root, a gente vai ter as nossas composições. Aqui no template Hello World a gente tem duas composições, um com ID Hello World e outro com ID Only Logo. Cada composição basicamente é um vídeo. Então eu passo para ela um ID, que vai ser um identificador único dessa composição. Qual componente eu quero que seja renderizado? No caso do Hello World vai ser o componente Hello World. Qual a duração de frames que o meu vídeo vai ter? No caso 150 frames. E quantos frames por segundo eu vou ter? Então, nesse caso, 30 frames por segundo. Então, se o meu vídeo tem uma duração de 150 frames e eu estou rodando a 30 frames por segundo, quer dizer que o meu vídeo vai ter 5 segundos, né? 150 dividido por 30. Aqui eu também estou passando qual é o meu tamanho e a minha largura e a minha altura, 1920 por 1080p. E quais as propriedades que o meu componente Hello World recebe. Esse My Component Schema é um esquema do Zod, né, que é uma biblioteca para validar valores, né, é parecido com Joy, é parecido com Yelp. Aqui eu também estou passando quais propriedades que eu quero injetar dentro do meu componente. Então, antes da gente olhar o nosso componente, eu vou iniciar o nosso projeto para a gente poder ver o vídeo rodando, e daí eu acho que vai ficar um pouco mais claro o que cada coisa faz. Para inicializar o meu projeto, eu vou simplesmente rodar npm start, vou dar um enter. Beleza, daí começa a rodar aqui para mim na porta 3000. Essa é basicamente a cara do Remotion, né? Ele dá pra gente essa visão parecida com o editor de vídeo tradicional. Aqui no canto esquerdo, a gente consegue ver as nossas composições. Então eu estou dentro da composição Hello World. E eu também posso trocar para minha composição Only Logo. Que esse cara aqui, ele basicamente roda a animação do logo, enquanto o Hello World ele manda uma animação mais completa, utilizando também o componente logo. Então eu vou dar um play aqui para vocês verem como ele está funcionando. Então ele basicamente renderiza o logo, faz ele começar a rodar, e aparecem uns textos animados também. Aqui no canto direito, a gente tem algumas propriedades. Essas propriedades são aqui, são as que eu defini lá na minha composição e que eu estou injetando dentro do meu componente Hello World. Então, por exemplo, aqui eu estou colocando o texto Welcome to Video para dentro do meu título. Só que eu posso mudar aqui dinamicamente. Então, Welcome to my video. Eu também posso mudar a cor do meu vídeo. Clicando aqui, eu tenho um Color Picker. Então, eu quero colocar meu título verde. E as cores do meu logo também tons de verde. Então, um tom de verde mais claro e um tom de verde mais escuro. Então, tudo dinamicamente.
Se eu der play, já está funcionando com as cores, com todos os títulos, com todos os textos que eu estou injetando. Essa animação que a gente está fazendo, vamos ver agora no código como que isso está funcionando. Vou entrar aqui dentro do meu componente Hello World. Então aqui ele está definindo o meu estima, né, utilizando a biblioteca Zod, que eu já tinha comentado. Ele está falando que o meu título vai ser uma string e as cores vão ser desse tipo Z-Color, que é uma extensão do Remotion para o Zod. Né? Bem bacana. Ele usa esse cara para na interface ele poder definir qual tipo de input que eu vou ter. Então, no tipo texto vai ser tipo, um input de texto normal. E nos inputs de color, né, desse Z-Color, ele vai abrir esse Color Picker. Entrando aqui dentro do meu componente React normal, né, renderizando o meu JSX aqui embaixo. E o jeito que o Remotion funciona é basicamente renderizando animações CSS normais. Só que ele usa geralmente esse current frame para pegar qual o frame atual e a gente pode usar esse frame para definir em qual estado da nossa animação a gente vai estar. Então, no frame 1 eu quero que a minha opacidade, por exemplo, seja 0, mas no frame 40 ela tem que ser 1. E daí, com os frames intermediários, a gente vai estar progressivamente alterando a opacidade também. Daí isso vai mostrar a animação. Então aqui esse use current frame, ele me devolve o frame atual. Sempre esse cara começa em 0. E no use video config eu consigo pegar os metadados do meu vídeo, né? Qual a duração máxima do meu vídeo, quantos FPS o meu vídeo está rodando, e eu consigo usar isso também em alguns cálculos. Então, indo aqui para a parte do JSX, ele está renderizando primeiramente a logo, né? Passando as propriedades logo color para dentro dele. E daí, na sequência, no frame 35, ele começa a renderizar o título. Então, se a gente vir aqui no nosso interface web, a gente pode ver que o meu título ele começa a aparecer nesse exato frame aqui. E se vocês estiverem reparando, aqui no canto a gente consegue ver que é o frame 35, que é o frame que eu estou definindo no código. E daí, dentro do frame 75, ele está renderizando o subtitle. Então, de novo aqui, no frame 75, aqui onde começa, né, a barrinha azul. Vocês podem ver aqui no canto que é o frame 75. Ele começa a renderizar o subtitle. Ele não aparece no vídeo porque o subtitle ele tem uma animação de opacidade. Então ele começa com opacidade zerada e conforme o vídeo vai passando, ele vai aumentando a opacidade e tornando visível o texto. Então vamos ver aqui no código como que a gente pode fazer uma animação dessa. Então vou entrar no meu componente do subtitle e, de novo, é uma animação CSS padrão. Então, basicamente, ele está passando a opacidade e ele calcula essa opacidade baseada no frame atual. Para ele poder calcular essa opacidade, a gente tem essa função chamada interpolate, que basicamente pega o frame atual, fala que esse frame vai de 0 a 15, ou 0 a 30, 0 a 60, e para os valores de 0 a 30, eu preciso converter para valores entre 0 e 1, porque a minha opacidade vai entre 0 e 1. Então, o que isso aqui faz? Quando eu estiver no frame 0, minha opacidade vai ser 0. Quando eu estiver no frame 30, minha opacidade vai ser 1. E se eu estiver no frame 15, minha opacidade vai ser 0.5. Se eu estiver no frame 2, 3, 4, vão ser valores intermediários que ele vai calcular com base no meu range. Então aqui eu vou ter uma opacidade, fica variando com base no meu frame, e eu posso simplesmente passar como estilo para o meu texto, para o meu componente. E ele recomenda usar o estilo inline aqui justamente porque eu posso manipular de forma direta aqui no código, né, de forma programática. Só que ele é um projeto React, né, então qualquer outra biblioteca de animação, CSS, vai funcionar. Só precisa configurar ela aqui certinho, mas beleza. Então aqui se eu mudar o tempo aqui, né, se eu colocar que eu quero que ele vá de 0 e 1 nos frames 0 a 60, quer dizer que ele vai demorar 2 segundos para atualizar a opacidade. Então, se eu salvar aqui, a gente pode ver no nosso projeto, colocar para trás, ele já demora um pouco mais para ele mostrar 100% do meu texto. E se eu quiser que ele mostre mais rápido, tipo 10 frames, vai ser menos de 1 segundo. Vou rodar aqui. E daí o meu texto troca a opacidade de uma forma bem mais rápida. Um detalhe importante é que esse useCurrentFrame sempre vai começar no valor 0. Mesmo esse subtitle só sendo renderizado a partir do frame 75. Então esse cara, o 0 representa o primeiro frame que ele está visível,
e ele vai trocar esse valor até o último frame que esse componente está visível. Beleza, agora eu vou brincar aqui um pouco com esse template e criar um exemplo um pouco mais legal para mostrar. Ok, para mostrar como o Remotion funciona, eu criei esse pequeno exemplo aqui, que é basicamente uma bola verde no meio da tela e ela vai mudar o seu tamanho, partindo do 0 até o tamanho máximo, tamanho 1, no período de 3 segundos, que é o tempo do meu vídeo. Então, no final, eu vou ter 1 e eu começo sem bola nenhuma, que é o 0. E ela vai crescendo até chegar no 1. Só que o jeito que eu fiz, eu usei essa função, que chama Spring, que ela vem de dentro do Remotion. E o que ela faz? Ela calcula qual deve ser esse meu valor entre 0 e 1, baseado na física de uma mola. Então, basicamente, ela cria uma animação mais suave, um pouco mais realista, por assim dizer. Então, no tempo de 90 frames, o meu vídeo ele tem 30 frames por segundo, que eu configurei aqui quando eu chamei a minha composição. Falei que meu vídeo vai ter 30 frames. Então, por um tempo, uma duração de 90 frames, ou 3 segundos, para cada um dos frames que eu passar, essa função vai me devolver um valor entre 0 e 1. Então, se eu passar o frame 0, ele vai me devolver o valor 0. Se eu passar o frame 90, ele vai me devolver o valor 1. E qualquer frame intermediário, entre isso, ele vai me devolver valores intermediários. E por padrão, esse valor 0 e 1 é o padrão da função Spring. Se eu precisar de alguma coisa diferente que isso, eu posso configurar. Posso configurar o valor inicial de from, por exemplo, começando em 1 e terminando, né, em 2. Se eu salvar esse cara e vir aqui, o início do meu vídeo vai estar em 1 e o final vai estar em 2. E se eu der play nessa animação, vamos reparar uma coisa bem interessante. Ela sobe um pouquinho de 2 e desce um pouquinho de 2 também. Ela faz isso para simular uma mola. Então, quando eu estico uma mola e solto, ela vai com força mais rápido, no final ela vai um pouco mais devagar, e ela pode rebater um pouco. Então, ela pode ir um pouquinho para um lado e voltar até ela parar no estado final. E é isso que o Spring ele tenta simular. Ele tenta simular esse efeito de passar um pouquinho do valor e voltar até corrigir. Então isso deixa uma animação um pouco mais suave, um pouco mais realista. E, obviamente, eu posso configurar todos esses valores. Então, eu tenho uma função aqui, um parâmetro aqui chamado config, onde eu posso colocar o dampling. O dampling é basicamente o quanto a minha animação vai desacelerar no final dela. Então, se com uma mola, quando eu solto, ela vai bem rápido, no final ela começa a ficar um pouco mais devagar. E eu consigo configurar esse valor aqui. Então, se eu colocar aqui um valor, por exemplo, 200 e vim testar, vocês podem ver que ela vai começar a crescer bem rápido, no final ela vai demorar mais tempo para passar pelos últimos valores intermediários. E como eu estou desacelerando a minha mola no final, né, a minha animação no final, ela não está rebatendo, ela não está indo para cima e para baixo um pouco, porque a velocidade não é o suficiente para isso. E eu posso achar um valor aqui que ele desacelere do jeito que eu quero e ainda assim mude, tem esse efeito de subir e descer. Aqui com 15, o meu valor, como ele está rápido o suficiente, ele passa, né, de 2, só que ele não tem força suficiente para voltar abaixo de 2, né? Ele não tem esse efeito elástico. Então aqui a gente pode ficar brincando com esses parâmetros. Outros parâmetros que eu posso passar aqui, um bacana é o stiffness. É basicamente o quão elástico a minha mola vai ser. Então se eu passar aqui um valor tipo 30, vamos ver se vai mudar alguma coisa. 30 é um valor baixo, se eu passar aqui um valor 300. Vocês podem ver que ela rebate muito mais. Por exemplo, se eu tirar esse dampling aqui, né, que eu estou limitando, que eu estou desacelerando e deixar o valor padrão, aqui em 300, ó, agora vai ter esse efeito elástico várias vezes, porque eu configurei isso no stiffness. Então tem vários parâmetros aqui que a gente pode ficar brincando e a gente consegue ver cada um deles aqui dentro da documentação do Remotion. Tem aqui o config, que é as configurações da física mesmo, né? Então, o peso da mola, então se eu diminuir o peso da mola, que o padrão é 1, ela vai ser mais rápida, a animação vai ser mais rápida. O dampling, né?
quanto vai ser a minha desaceleração da animação, né? O quanto a minha animação vai ficar mais devagar. No final, o padrão é 10. Então, eu posso colocar um valor menor que 10, né? Para deixar um pouco mais... Desacelerar ainda mais... Ainda menos, né? Na verdade. Vou colocar aqui um damping de 1. Esse cara desacelerar ainda menos e ficar bem louco essa animação. Vamos ver. Então, ele não desacelera e ele continua, tipo, para sempre até acabar. Outro parâmetro que a gente tem, o stiffness, quão elástico, né, a minha animação vai ser. E o overshot clamping, que é um valor true ou false, para eu saber se minha animação ela passar do meu valor final, né, quando ele estiver rebatendo, quando ele estiver com o efeito elástico. Se eu quero considerar esses valores acima, ou se eu quero parar a minha animação, travar a minha animação no valor final. Então, se eu configurar esse cara aqui, vou colocar para true, ele não vai deixar passar de 2. Ele ainda vai ter o efeito elástico, né? Mas todos os valores acima de 2 ele vai cortar, como se eu estivesse filtrando esses valores. Eu vou mostrar como que a gente consegue renderizar os vídeos que a gente fez dentro do Remotion e usar eles nos nossos projetos. E é tudo muito fácil. Então eu estou aqui dentro do meu projeto do Remotion, lembrando que o código desse projeto vai estar no GitHub, link na descrição. E aqui dentro desse projeto eu tenho tanto a minha composição do demo da Spring, né, que eu estava mostrando mais cedo, quanto a minha intro para o meu vídeo, que foi o que eu fiz, baseada no template do Hello World, né? Eu basicamente troquei o texto. Então, para a gente poder renderizar um vídeo, tudo que a gente precisa fazer é clicar no botão Render. Se a gente quiser mudar, por exemplo, alguma das propriedades que tem no vídeo, eu posso mudar. Então, por exemplo, eu posso colocar o título do vídeo, que é esse texto aqui, uma cor nesse verde aqui. Eu posso colocar no botão Render. Então agora eu vou escolher o nome do meu vídeo, ele vai estar falando aqui que eu já renderizei esse vídeo, né? E daí ele está falando que se eu renderizar com o mesmo nome, ele vai sobrescrever. Eu vou colocar green, entre green, falar que eu mudei o título para verde. E eu vou renderizar. Então ele vai carregar aqui em cima. Beleza, renderizado. Só abrir minha pasta, já está aqui o meu vídeo. Posso dar 2 cliques nele, play, e ele já está com todas as mudanças que eu fiz. Lembrando, né, que essas mudanças que eu faço aqui nessa props, se eu atualizar a página, né, se eu rodar o projeto de novo, eles vão se perder. Essas mudanças aqui são feitas para você aplicar e renderizar. E se eu quiser renderizar o outro vídeo, né, o que eu preciso fazer é vir aqui na outra tab, na outra composição, clicar no render, Spring Demo, renderizar. Beleza, tá feito. Então, Spring Demo. Funcionando.